Olá, aqui é a professora Denise Carvalho Takenaka e nós estamos no pontapé inicial na Mostra Científica Online, pensando nos caminhos da formação profissional do futuro. Nossa videoaula hoje é sobre a atitude empreendedora e o profissional do século XXI. E para começar os nossos trabalhos, nós vamos começar a tentar entender o que significa a palavra atitude. Atitude, vindo do dicionário, é um substantivo feminino que pode significar a maneira como o corpo está posicionado, a sua pose, a posição, a postura, ou o comportamento ditado por disposição interior, por maneira ou por conduta. Especificamente nesse vídeo, nós vamos tratar da atitude empreendedora, que vem a ter alguns parâmetros bem claros e limitados, como a ação, a mudança, o sonho, o aprendizado, o sucesso, a inovação, as metas, as escolhas, as decisões, os desafios, a direção e a predisposição, dentre outras. E para que a gente entenda o porquê desses parâmetros, é importante que a gente entenda a evolução do mundo no tempo. E para isso, nós vamos usar dois momentos, o século XX e o século XXI. No século XX, nós tínhamos uma sociedade com um sistema produtivo mecanicista, que valorizava a especialização técnica, o trabalho assalariado e o contexto das partes. Vide aí os estudos de tempos e movimentos e a estruturação das linhas de montagem. Os mercados eram baseados na competição e na concorrência. O ser humano foi desenvolvendo uma capacidade destrutiva de recursos, de meio ambiente e das próprias relações, levando a atitudes como individualidade, preconceitos e diferenciações. O século XXI traz consigo a maior mudança, a maior alteração de um para o outro, é exatamente a base do sistema produtivo. Ele já não é mais só mecanicista, ele passa a ser tecnológico. Os sistemas de informação têm nos ajudado a ter uma circulação de informação muito mais alta do que nós tínhamos no século passado. Consequentemente, as mudanças são constantes e muito rápidas. No sistema produtivo, a especialização técnica deu lugar ao desenvolvimento de competências. O trabalho assalariado e por partes deu lugar ao associativismo, à cooperação, ao diálogo em busca da solução de conflitos, às parcerias, empatia entre os seres humanos. Essa capacidade destrutiva trouxe à tona a necessidade de se garantir a sustentabilidade. E valores como individualidade, preconceitos e diferenciações deram lugar a valores onde se sobrepunha a diversidade, a criatividade e a responsabilidade do ser humano diante do mundo e de sua posição como agente de mudança desse mundo. Com isso, vale a pena voltar ao conceito de atitude empreendedora. De fato, atitude empreendedora é um comportamento. E Amara Sampaio, autora do livro Atitude Empreendedora, Descubra como Alice e seu País das Maravilhas, o livro que inspirou essa videoaula, ela diz que o comportamento da atitude empreendedora, ele faz com que as pessoas se predisponham a agir com intenção dirigida para um alvo, com objetivo definido e sempre em busca de mudança e inovação. São palavras-chave: ação, intenção, objetivo, mudança e inovação. Para que a gente possa contextualizar melhor essa atitude empreendedora, vamos entender um pouquinho o que é empreendedorismo, começando com a fala do professor Lélio Galdino Rosa. Meu nome é Lélio Galdino Rosa, sou professor de Alimentos e Bebidas no curso de Hotelaria da Universidade Federal Fluminense. A minha visão de empreendedorismo, ela perpassa por todos os sentimentos, da pessoa. Eu acho que começa da pessoa, da motivação. A pessoa tem que estar motivada a se empreender. Pode ser uma motivação necessária ou uma motivação espontânea, um sonho, um desejo. E isso faz com que
as pessoas tenham sucesso em seus empreendimentos. Não só o professor Lélio, mas outros estudiosos também construíram seus conceitos, e eu trouxe alguns para a gente. Começamos com o do Louis-Jacques Fillion, um estudioso canadense que desenvolveu o conceito mais curto e ao mesmo tempo mais amplo do que é ser empreendedor. Para ele, o empreendedor é aquele que imagina, desenvolve e realiza visões. Já o professor brasileiro José Dornelas considera um empreendedor um administrador completo, que incorpora as várias abordagens existentes sem restringir apenas a uma delas e interagindo essas abordagens com os ambientes onde elas estão inseridas para melhorar o processo de tomada de decisão. Já a Mara Sampaio, autora do livro que eu mostrei para vocês, ela entende que empreender é uma qualificação que pode ser desenvolvida por qualquer profissional. Nesse sentido, nós vamos perceber que empreender, mais do que saber, é ser. É uma primazia do ser sobre o saber. Por quê? Porque na atitude empreendedora, o conhecimento é volátil, é mutante, é nervoso, é emocional. O empreendedorismo, para um empreendedor, ele é constituído de um conjunto de atitudes e comportamentos que vão fazer com que ele esteja predisposto a ser criativo e a identificar oportunidades, saber agarrar essas oportunidades, encontrar e gerenciar recursos para que façam que essa oportunidade se transforme em um negócio lucrativo ou minimamente sustentável. Nesse sentido, vem a pergunta: as pessoas nascem com essa habilidade ou é possível desenvolvê-la? Bom, não quero dizer que ninguém nasça com essa habilidade. Sim, algumas pessoas nascem com essa habilidade. Algumas pessoas conseguem desenvolver essas habilidades logo nos seus primeiros anos de vida, através de um contexto familiar que os estimule a isso. Mas eu também vou dizer que é possível desenvolver essas atitudes e essas habilidades. Como? Através de uma palavrinha mágica: aprendizado. E com isso, através da forma como a gente aprende, a gente consegue desenvolver a habilidade de empreender, desenvolver a atitude empreendedora. E aí, para isso, a gente deveria seguir algumas vias do saber que vão nos ajudar a enfrentar as demandas do século XXI. Essas vias do saber, elas foram descritas no documento que a ONU fez para o SEBRAE no final do ano de 1990, quando o SEBRAE estava programando toda uma mudança estratégica, e ali ele falou como trabalhar o aprendizado, né? O Delors gerenciou uma equipe que trabalhou a ideia de como trabalhar o aprendizado para fazer as pessoas empreenderem melhor. E aí ele chegou à conclusão de que existiam 5 pilares, 5 vias do saber que poderiam ajudar a fazer com que a gente pudesse estar mais preparado para enfrentar o século XXI. A primeira via é a via do aprender a conhecer, aprender a aprender, saber unir conhecimentos gerais a conhecimentos específicos, de forma a que nós possamos nos beneficiar das oportunidades que vão aparecendo e sendo oferecidas ao longo da nossa vida. A segunda via é o aprender a fazer. É aquela que, além de adquirir as nossas qualificações profissionais, a gente vai também desenvolver competências que vão nos tornar mais aptos a enfrentar as diversidades que forem aprendendo no nosso caminho e, principalmente, a trabalhar em equipe. Quando a gente aprende a fazer, a gente vai estar apto a viver novas e diversas experiências. O aprender a fazer, ele acontece no âmbito das relações, das experiências e da divisão do trabalho, da socialização do trabalho, e vai gerar o desenvolvimento e a evolução das pessoas. A terceira via é a via do aprender a viver com outras pessoas, aprender a conviver.
Desde pequena, eu escuto da minha mãe a ideia de que viver é muito fácil, conviver já se torna bastante difícil. Nesse sentido, eu fico me perguntando por que isso? E a gente vai entender muito bem agora. Por quê? Quando a gente aprende a conviver com as pessoas, a gente aprende a desenvolver juntos a compreensão do outro. A gente aprende a desenvolver a percepção da interdependência das pessoas, a realizar projetos comuns e se prepara para poder fazer a gestão de conflitos. A gente aprende a respeitar valores do pluralismo, da compreensão mútua e da paz. A partir do momento que a gente consegue desenvolver bem essas três aptidões, facilmente a gente já consegue ir alcançando a quarta, que é o aprender a ser. No aprender a ser, a gente vai desenvolver melhor a nossa personalidade, para que a gente possa agir com mais autonomia, discernimento e responsabilidade pessoal. No aprender a ser, a gente aprende a não negligenciar as potencialidades de cada indivíduo e a valorizar a memória, o raciocínio, o sentido estético, as capacidades físicas e as aptidões para a comunicação das pessoas. E, finalmente, a gente vai aprender a empreender. Quando a gente aprende a empreender, a gente orienta a nossa autonomia para dar conta das demandas e das diversas situações que nós vamos enfrentar pela frente. E, inclusive, aquelas situações ligadas à sobrevivência de nós mesmos, da nossa família e dos nossos empreendimentos. Quando a gente aprende a empreender, a gente passa a ter consciência que não basta ter um banco de conhecimentos. É necessário abastecer esse banco, aproveitar e explorar todas as ocasiões para que possa se atualizar e aprofundar nossos conhecimentos e, dessa forma, ir se adaptando ao mundo cheio de mudanças e ser, além de tudo, uma pessoa ativa nesse papel através da inovação. Com isso, entendendo tudo isso, a gente volta a perceber, a gente pode acabar a nossa compreensão do que é a atitude empreendedora. Quais são os elementos que compõem esse comportamento? O primeiro elemento é aquele ligado ao sucesso. Se você tem uma atitude empreendedora forte, você com certeza vai ter sucesso nos seus empreendimentos. Isso não quer dizer que o fracasso não vai fazer parte do seu contexto. O fracasso pode acontecer. Só que a grande diferença é que a pessoa que tem uma atitude empreendedora, ele encara o fracasso como uma fonte de aprendizado e não como uma perda ou uma derrota. O fracasso é um elemento que vai ajudar você a garantir um sucesso futuro. Tá? O segundo elemento da atitude empreendedora é que existem vários roteiros que podem fazer com que a gente desenvolva essa atitude. Roteiros pré-estabelecidos, generalistas, que não necessariamente vão fazer com que você se adeque a eles. Mas é importante conhecer esses roteiros para que você possa melhor encarar, às vezes, algumas situações que você tem pela frente. A terceira característica é a definição de objetivo. Definir um objetivo significa que você está dizendo clara e especificamente o que você quer alcançar. O objetivo, ele tem data, ele tem tamanho e ele tem prazo para acontecer. A gente vai conseguir alguma coisa, aquela coisa em tal tempo e de tal forma. E isso é muito importante, tem que ficar muito claro para a gente. E quem tem atitude empreendedora sonha. O sonho é o combustível da atitude empreendedora. O sonho é a visão futura da atitude empreendedora. É ele que faz com que a gente olhe lá na frente e veja e consiga concretizar aquele desejo de realizar algo grande. Tá?
O sonho, como um elemento de norteador, ele também nos ajuda a conhecer, a perceber o caminho que vai ser trilhado para poder conquistar esses objetivos que foram definidos anteriormente. Mas os objetivos também têm suas relações com o sonho. O próximo elemento é que nenhuma atitude empreendedora existe se não houver criatividade e se tudo não acontecer de forma inovadora. Sair fora da caixinha, estar um pouco mais ligado e conectado com coisas diferentes, não se preocupar tanto em fazer diferente, desatar as amarras é muito importante para que você tenha uma atitude empreendedora, porque senão assim você não vai gerar a mudança necessária para você melhorar ou simplesmente mudar um contexto. E sem ação, você não consegue fazer nada. Não adianta você querer alcançar o sucesso, você conhecer os roteiros, você definir o objetivo, você ter um sonho, você trabalhar a sua criatividade, você inovar, se você não colocar em prática. Agir é a essência da atitude empreendedora, né? Você só vai ter atitude empreendedora se você agir de fato. Tem um grande pensador que diz que a gente tem 100% de chance de não conseguir o que a gente não tentar. Portanto, tente, faça, haja, que você vai conseguir desenvolver a sua atitude empreendedora. Não tenha medo, tenha coragem. Isso que é importante. O outro elemento é a persistência. Quando a gente olha lá na frente e vê que a gente tem um caminho longo, a primeira coisa que você pensar é assim, não, eu tenho que ter força para chegar até o final. Muitas vezes a gente encontra muitas barreiras, muitos desafios, muitos obstáculos. E se você não tem persistência, se você não acredita no seu sonho, se você não tem os seus objetivos bem claros, se você não tem uma energia suficiente, você não vai conseguir chegar ao final e você não vai conseguir chegar ao seu sucesso. Então, a persistência é o óleo de todo desse maquinário, tá? Sem ela, na hora que o motor precisar ir com um pouco mais de força, ele provavelmente pode falhar. Mas a partir do momento que você seja persistente, você vai conseguir vencer todas as barreiras que se aparecerem na sua frente. E isso faz com que a gente perceba que a atitude empreendedora, ela é de fato muito pessoal. Ela é uma característica extremamente individual. Por quê? Porque ela tem tudo a ver com o seu contexto de vida, com a sua história de vida. Se você hoje enxerga as coisas como enxerga, você percebe oportunidades, é porque isso tem a ver com a sua forma de pensar. E isso é muito importante. Tá? Então lembra, a atitude empreendedora está intimamente ligada a você, a única e exclusivamente a você, a cada um de nós. E agora a gente vai escutar alguns depois que a gente já conseguiu entender de fato o que é a atitude empreendedora. A gente vai escutar 3 conselhozinhos que o Henry Suzuki, da Rede Mentores do Brasil, nos presenteou. Que é Henry Suzuki, um dos criadores do Mentores do Brasil, empreendedor, inventor também. Vamos lá, né? Então, 3 conselhos, né? Primeiro, sempre, né? Empreender no século XXI. Trabalhe naquilo que você acha que vale a pena. Segundo conselho, trabalha com pessoas que vale a pena. Porque ninguém merece trabalhar com time ruim, né? Cá entre nós. E o terceiro, também muito importante, né? Lembra que aquilo que vale a pena hoje pode ser que não vale a pena amanhã. Né? Então, pessoas não. Coisa assim, né? Mas pessoas sempre valem a pena. Às vezes a gente até pode mudar de opinião, né? Olha só o que ele falou, mudar de opinião. E quando a gente pensa nisso, a gente vai ver que tudo é uma questão de foco. Foco em que sentido? Foco curto, médio ou longo prazo, macro ou micro, um foco maior ou um foco menor. Aqui na primeira posição, na posição mais baixa, a gente tem o foco micro, aqui representado por um microscópio, que equivale à nossa abordagem técnica. Nessa abordagem técnica, a gente tem como elementos principais a personalidade, os atributos psicossociais, os nossos conceitos de vida e as nossas referências.
A gente busca, através dessa abordagem, ampliar nosso conhecimento, nosso domínio de si e o conhecimento sobre os temas relacionados ao nosso íntimo. A abordagem técnica está ambientada na qualidade da especialização saber fazer. Ela amplia os detalhes e revela com precisão os pontos positivos e negativos. E, acima de tudo, ela responde à pergunta: quem é você? No patamar mais alto, a gente tem a abordagem estratégica, a abordagem do telescópio, a abordagem que vai fazer a gente ver longe, que vai envolver os elementos que nos projetam para o mundo e ampliam nossa visão, que vai desenvolver a nossa visão de futuro, abrir a nossa mente, estimular a nossa imaginação e criar novos e diferentes objetivos de vida. A abordagem estratégica, ela está ambientada no sonho, na ousadia, e possibilita que a gente possa enxergar o que está adiante, os possíveis obstáculos e as dificuldades da jornada que a gente pretende fazer. Acima de tudo, a abordagem estratégica responde à pergunta: onde você quer chegar? E a abordagem intermediária é a abordagem pragmática, a abordagem do binóculo. É aquela que nos ajuda, que envolve elementos como controle, organização e conhecimento. É aquela que nos ajuda a construir e utilizar ferramentas e comportamentos, que nos ajuda a planejar e ajustar o foco em relação aos objetivos estabelecidos, que identifica cada detalhe e coloca cada coisa em seu lugar, e está ambientada na organização do planejamento e do controle. É a abordagem que vem dizer para a gente, responder a pergunta de que tamanho que a gente quer ser, tamanho que você quer ser. E aí a gente vai para o que a Mara, ao final, consegue entender como empreender. Para Mara, empreender, acima de tudo, é uma ação que pode ser combinada com todos os papéis que a gente exerce no decorrer da nossa vida e da nossa caminhada. Empreender é um recurso poderoso que, uma vez que nós incorporarmos no nosso dia a dia, nos nossos hábitos, vão fazer com que nós nunca estejamos satisfeitos com os status quo que a gente tem, e sempre respeitando o que a gente já construiu, faça com que a gente queira ir em frente, realizar projetos que vão beneficiar as nossas famílias, os nossos parceiros, os nossos colaboradores, a comunidade onde a gente está inserido e até mesmo o nosso país. Para Mara Sampaio, a atitude empreendedora ou empreender vai beneficiar, sobretudo, a nós mesmos, proporcionando-nos aquilo que nós sempre buscamos quando iniciamos a nossa jornada. Conseguir alcançar os nossos projetos que venham a transformar pessoas satisfeitas e melhores e mais realizadas. Agora, eu deixo para vocês uma reflexão final que eu gravei um pouco antes. Oi, pessoal, agora é a minha vez de deixar uma mensagem para vocês. E essa mensagem tem tudo a ver com um elemento essencial da atitude empreendedora que está absolutamente sob seu controle. São as suas escolhas. Dá uma boa olhada ao seu redor e entenda como que está a sua vida agora. E que essa vida, esse momento atual que você está vivendo, ele é exatamente o resultado de todas as escolhas que você fez no seu passado. E isso que você hoje vê, você gosta? Certamente você andou muito para chegar até aqui. Você sobreviveu e deu um jeito de chegar onde você está. Mas existem coisas que você poderia melhorar? Provavelmente. Existem lugares que você gostaria de conhecer? Existem coisas que você gostaria de fazer? Você consegue imaginar sua vida sendo ainda melhor, ainda mais gratificante e emocionante do que ela é hoje? Talvez. Isso é com você. Então, como que você pode chegar lá? Quase que exatamente do mesmo jeito que você chegou aqui. Através das escolhas que você fizer. Ok? Das escolhas que você faz. Existem escolhas e existem escolhas. Geralmente, a gente presta muita atenção às grandes decisões. Faculdade que a gente vai fazer, casamentos,
a primeira compra da primeira casa, a compra do primeiro carro e assim resolver ter um filho. São decisões grandes que envolvem vários recursos e esses faz com que a gente preste mais atenção. Mas, frequentemente, as decisões mais poderosas são aquelas pequenininhas, aquelas que estão no nosso dia a dia, em momentos simples, rotineiros da nossa vida. Fazer ou não, e essas escolhas, elas envolvem fazer ou não uma visita, fazer ou não uma ligação, ou mandar uma mensagem do WhatsApp para alguém que há muito tempo você não via, acordar um pouquinho mais cedo para fazer um exercício. São as atitudes que a gente encara no dia a dia no trabalho, são um bom dia ou uma boa tarde que você faz para o motorista do ônibus que você pega todo dia. É um sorriso ou um olhar mais acolhedor que você dá para a pessoa que você encontra todo dia. Isso são escolhas que podem fazer muita diferença na sua vida. Então, preste atenção nas suas escolhas, pois são elas que moldarão ativamente o resto da sua vida. Isso é uma coisa que você está tomando cada vez mais consciência aqui na faculdade. Aqui na faculdade ou na sua vida como um todo. As escolhas que você faz hoje são determinantes para os resultados que você consegue amanhã. Se você fizer boas escolhas, você vai moldar uma boa vida para amanhã. Se você fizer escolhas não muito adequadas, você vai ter uma vida não muito adequada. Se você deixar a vida te levar, a vida vai te dar exatamente o que tiver por aí. Ela não vai se preocupar em acertar aonde você quer que acerte. Se você não for específico, se você não for determinante, nada vai acontecer. Então, faça boas escolhas. Tenha cada vez mais consciência de si. Veja o que é muito importante para você e a partir daí você vai mudando todas as outras esferas e com isso, com certeza, você vai tendo cada vez uma atitude mais empreendedora, mais assertiva e você vai ser mais feliz, com certeza. Até a próxima, assista, curta o nosso vídeo, vá lá na página da Mostra Científica, curta a nossa página, se inscreva na nossa página. E semana que vem, daqui a pouco a gente vai ter uma live com vários empreendedores presentes do grupo dos mentores do Brasil e alguns outros amigos que são empreendedores também. E a gente vai poder falar um pouco sobre isso que a gente viu no vídeo. Espero vocês na live, ok? Um beijão, eu tô morrendo de saudade de vocês, vocês não têm ideia disso. Até mais! Bom, com isso a gente encerra nosso vídeo. Muito obrigada por você ter assistido. Então eu deixo aqui para você os meus contatos básicos, o meu e-mail e o canal do YouTube que está registrado a nossa Mostra Científica. A nossa live vai começar às 15h50 e eu espero que nós tenhamos muitos convidados VIP que foram. Alguns já confirmaram sua presença, ok? Até daqui a pouquinho, ao vivo e a cores. Um abraço, tchau!